Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Conexão Capital. Meu nome é Beatriz Quesada, eu sou repórter da Capital Aberto e eu vou conduzir o nosso encontro de hoje sobre os desafios que a entrada de pessoas físicas na Bolsa traz para as áreas de RI, para as áreas de gestão e de RI também, de relações com investidores. E para debater esse assunto, nós contamos aqui hoje com a participação do José Roberto Pacheco, diretor de Relações com Investidores da Odonto Prev, o Pedro Ruth, sócio fundador da gestora Leblon Equities, e talvez um pouco mais para frente com o Thiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF. Ele ainda não está conectado aqui com a gente, mas daqui a pouquinho ele entra aqui na chamada também. Eu queria primeiro agradecer a participação de vocês dois, Pacheco, Pedro, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. E eu vou começar fazendo algumas perguntas para os nossos debatedores e no final do encontro a gente abre para os questionamentos de vocês que estão assistindo. Então podem ir enviando as suas perguntas aqui pelo chat do Zoom ou pelo chat do YouTube e a gente vai ficar de olho em tudo que vocês estão mandando para depois que acabar a discussão, nos minutinhos finais, a gente fazer esses questionamentos para os nossos debatedores. E, bom, hoje a gente vai falar de investidores individuais, porque eles têm entrado na Bolsa cada vez mais. Desde abril, a B3 ultrapassou a marca de 2 milhões de CPFs listados, que é o dobro do que a gente tinha registrado no ano passado. E esse é um cenário que está intimamente ligado à baixa nas taxas de juros. Atualmente, a Selic está na mínima histórica de 2,25% ao ano, 2,25% ao ano, o que diminui muito a rentabilidade de investimentos de renda fixa tradicionais como a poupança e acaba trazendo esse investidor para a Bolsa de Valores, né? E além disso, a gente tem também uma facilidade de acesso muito maior aos produtos financeiros com a digitalização. Investir ficou muito mais prático. Então, tudo está fluindo para que esse investidor, pessoa física, entre cada vez mais na Bolsa de Valores. Só que muitas dessas pessoas físicas que migraram recentemente para a Bolsa não estão acostumadas a um cenário de volatilidade dos investimentos que é muito mais característico na renda variável do que na renda física, do que na renda fixa, perdão. Pensando nisso, qual a melhor forma da gente comunicar más notícias sem afugentar o novo investidor? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Pacheco, se você puder começar respondendo essa. Claro, um prazer. Em primeiro lugar, muito obrigado, Beatriz, muito obrigado à Capital Aberto, a Pedro, como vai? Então, sempre um prazer a gente estar aqui conversando. Olha, o mercado de capitais brasileiro está num momento único. Realmente a quantidade de novos CPFs, novas pessoas físicas entrando no mercado é um sonho para quem está acompanhando, não é, há muitas décadas. Acho que a boa notícia é que isso é só o início. A quantidade de pessoas físicas no Brasil em renda variável, em bolsa, com conta corrente em corretoras é muito pequena ainda, e esse número certamente vai se acelerar. Você colocou super bem, Beatriz, a razão principal é o quase não juro real que existe hoje, de modo que, sim, o patrimônio, né, de famílias, o patrimônio das pessoas tende a migrar para ativos de maior risco. Isso traz um lado vibrante do mercado de capitais. A gente está presenciando agora em 2020 um número relevante, mesmo no cenário de pandemia, de novas ofertas ou mesmo de follow-on de empresas já listadas. E isso, evidentemente, num cenário de renda variável, num cenário de risco, num cenário de trazer pessoas que vão se tornar sócias, né, de empresas de capital aberto, é bastante preocupante. Quer dizer, e nós estamos falando aqui de educação financeira. Então, como é que as companhias estão se estruturando para não só comunicar as más notícias, quem sabe as boas também, em breve elas vão estar chegando aí, se tornando mais disponíveis, mas esse é um grande desafio. Aqui na companhia, aqui na Odontoprev, a gente tem já há muitos anos, né, toda uma preocupação num site de relações com investidores que seja compreensível não só para o investidor sofisticado, institucional, mas também com páginas dedicadas ao acionista individual. A gente tem participado de inúmeros projetos digitais de comunicação com universidades, com estudantes ou com clubes de investimento, e pela linguagem a gente percebe que estão dando os primeiros passos. É muito importante que as áreas de relações com investidores estejam preparadas para esse novo público. A linguagem é diferente, a forma de você colocar
precisa ser diferente e é preciso ter muita consciência em educar, em dar os primeiros passos a quem está chegando, a quem não teve a oportunidade de uma formação mais técnica, é aquele que a confiança vai ser uma palavra-chave, sabe? Então, acho que esse momento é vibrante, é um momento realmente muito interessante do mercado, mas certamente como há volatilidade, como você bem colocou, Beatriz, no mercado, é preciso cautela, os rendimentos não são de curto prazo, aquele que busca uma coisa mais imediata certamente não é no mercado de capitais de renda variável que ele deveria estar destinando a sua poupança, destinando os seus investimentos. Mas essas são considerações apenas iniciais. Depois a gente, claro, desenvolve um pouco mais, por favor. Obrigado. Ótimo. Pedro, queria que você também desse a sua opinião sobre como é que você está enxergando esse cenário e já aproveitar para te perguntar se a gente precisaria de um movimento de educação da pessoa física, né? Como é que a área de gestão de recurso pode contribuir nesse sentido? E depois vou também perguntar para o Pacheco em relação a relações com investidores, mas antes eu queria ouvir sua opinião. Perfeito. Acho que aqui na indústria de gestão de recursos a gente começou a experimentar até um pouco antecipadamente essa migração da pessoa física. Então, acho que desde 2016, 2017, a gente já vem sentindo esse fenômeno muito trazido, primeiro, pelas plataformas digitais, então essas corretoras, XP, Orama, BTG e todas as demais. Eu acho que isso simplificou e facilitou muito o acesso dos investidores a produtos financeiros. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, até 2017, a gente só tinha produtos para investidores qualificados, né, que são aqueles que têm um patrimônio mínimo de 1 milhão, e a aplicação mínima era R$100 mil na época. E com o advento das plataformas, a gente conseguiu reduzir esse mínimo para R$1.000 e fazer fundo para varejo, porque todo o trabalho operacional que a gestora teria de venda, de assessoramento, é transferido para o intermediário. Então, isso fez com que, aqui no nosso caso, a gente saísse de uma base de investidores de 300, 400 cotistas para mais de 25 mil. Então, é um crescimento tremendo, onde a gente teve que aprender a se comunicar de uma maneira diferente. Então, eu acho que discurso e conceitos que antes talvez fossem mais entendidos e mais facilmente assimilados, para um público que está começando a ter o primeiro contato, a gente precisa dar um passo atrás e explicar e detalhar muito mais profundamente do que no passado. Então, a indústria de gestão está passando esses últimos anos por uma transformação muito grande, nitidamente um apetite a risco muito maior do que teve no passado, e isso é super transformacional. Então, a quantidade hoje, o montante de recursos que ainda está em renda fixa é muito significativo, e à medida em que o tempo passa e as pessoas começam a assimilar que a tendência é que a gente experimente uma taxa de juros relativamente baixa para padrões brasileiros, a migração é inexorável. Então, a gente vê ativos reais recebendo esse fluxo, seja fundos imobiliários, fundos de ações, imóveis. Então, me parece que a gente está caminhando para uma diversificação muito mais balanceada e parecida com países mais desenvolvidos do que a normalidade que a gente tinha no passado, onde perto de 95% do patrimônio das pessoas estava investido em renda fixa. E isso é verdade não apenas para as pessoas físicas, propriamente dito, mas para fundações, investidores institucionais. Então, o poder que a queda da taxa de juros tem é muito impactante. E como o Pacheco mencionou, eu acho também que a gente ainda está apenas no início dessa onda.
E um ponto de atenção realmente na questão de educação, ou seja, o brasileiro não foi muito acostumado a tomar risco. Então, acho que é um processo, as pessoas precisam realmente entender qual o percentual do seu patrimônio que ela está disposta a correr risco e ir experimentando, porque renda variável, como o nome diz, varia mesmo. Então, é preciso que esse investidor que esteja começando a se ambientar comece de uma maneira mais com parcimônia e entendendo os riscos que está correndo. Ótimo. Queria aproveitar para apresentar aqui para o pessoal que está assistindo a gente o Thiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF, que também vai compor o painel com a gente. Thiago, seja bem-vindo. Eu estava aqui conversando com o Pedro e com o Pacheco sobre as dificuldades da entrada das pessoas físicas na Bolsa, né? Se seria necessário algum tipo de educação para esse novo investidor que está chegando agora, que de repente não entende tanto conceitos de volatilidade, que está acostumado com a estabilidade da renda fixa e agora vai para a renda variável, e é um cenário completamente diferente. Eu queria saber o que você acha disso a partir da sua experiência. Boa tarde, boa noite, na verdade. Pedro, Pacheco, feliz em te ver, fazia tempo que a gente não estava juntos. Eu concordo absolutamente. A gente tem uma questão que não é simples de ser resolvida, é uma questão de educação financeira. A gente que já está ficando com pouco cabelo e os que sobram branco, lembra das inúmeras iniciativas que aconteceram por parte ainda da Bovespa, né? Hoje por parte da B3, mas a grande verdade é que a gente, como sociedade, precisa entender que a educação financeira é algo que vem do processo de formação das pessoas. Eu pessoalmente tive a felicidade de começar muito cedo. Quem fez não só a minha educação financeira, como também do meu irmão e de uma geração de primos que tem a mesma idade que eu, foi o meu avô, num dia que ele resolveu dar, eu não sei agora a quantidade exata, mas vamos dizer aqui, 100 ações do Banco Bradesco na época para cada um de nós. Tínhamos lá 10, 11 anos, 12 talvez, e aquilo fez parte da nossa infância, adolescência e juventude dos primos sentarem e conversarem e falar sobre investimento. Na época não existia internet, nada, então a gente tinha que pegar o jornal e passar lá o dedo para ver quanto tinha fechado a ação no dia anterior, ouvir o rádio. Então, assim, é um processo de muito longo prazo, esse que eu estou falando. Então, acho que a gente deveria, como profissionais que vivem do mercado de capitais, profissionais que entendem que o mercado de capitais de um país ele é fundamental para o desenvolvimento da economia daquele país, né? E não um cassino como muitas pessoas pensam e agem, né? Que a gente deveria formar a cabeça de quem é o detentor final daquele dinheiro para que ele possa tomar decisão, hora de fazer o investimento direto, hora de fazer o investimento por intermédio de um administrador, de um gestor que tenha competências que não são aquelas competências que ele tem. Então, de uma maneira talvez aqui simplista, da mesma maneira que a gente como pai, quando tem um filho que é adolescente, está chegando lá nos 18 anos, tem óbvio que o desejo de vê-los, vamos dizer, livres, podendo dirigir o seu carro, mas sabe que eles têm que passar pela autoescola. A gente tem que fazer a mesma coisa como cidadão, de colocar os nossos filhos numa autoescola de educação financeira, para que quando eles passem a ter os seus recursos fruto do que eles vão trabalhar e receber, eles saibam como fazer isso, né? Então, eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 11, e os dois já estão fazendo por isso. Então, até está sendo interessante nesse período da pandemia, que acaba tendo um tipo de convívio diferente de pai com filho, e eu sei que eu estou tomando um baile dos dois aqui, a carteira deles está indo muito melhor do que a minha esse ano, e eles ainda ficam tirando sarro de mim, né?
Então, mas são perfis totalmente diferentes. Assim, eles têm uma cabeça muito tech e tudo, então eles estão ali. E eu ainda estou meio olhando para banco, que é um negócio que eu hoje cheguei à conclusão que a ação de banco é a nova renda fixa, né? Você bota o seu dinheiro lá, ele não varia. Então, Achei muito bacana esse exemplo que você trouxe, Thiago, que você teve uma vivência que muitas pessoas não têm, né? Começou a lidar com ações super cedo e também está incentivando isso dentro da sua casa. E eu queria saber também um pouco a sua visão como, já um pouco mais dentro do mercado de capitais, né? O que as empresas podem fazer para também incentivar essa educação financeira dos seus investidores, né? E também se você puder comentar um pouco se você teve uma mudança de base acionária com a entrada de pessoas físicas, como é que está isso dentro da JHSF? Bom, a primeira coisa que como empresa nós estamos fazendo nas últimas 4 segundas-feiras, fizemos aula de educação financeira para os nossos colaboradores. Inclusive, na última, nós convidamos que eles trouxessem os filhos. Então, o que a gente está tentando fazer como sociedade aqui é entregar um conhecimento que a academia, seja ela a academia escola ou a própria academia universitária, certamente não fez para pessoas que hoje são adultas. Então, acho que tem aqui uma compreensão de que existe muito para fazer nesse sentido. Eu também vou colocar na outra mão, as pessoas têm que correr atrás de conhecimento. Então, não é só receber, a gente tem que correr atrás, né? Mas eu acho que o primeiro movimento foi esse movimento que nós quisemos fazer. Do ponto de vista de empresas, tem um mundo de coisas para fazer. Eu estou feliz aqui de estar com o meu amigo, assim, amigão, que é o Pacheco. Eu tenho uma admiração profissional gigantesca por ele. É um cara que é uma referência para mim. Até 6 meses atrás, eu tinha a honra de tê-lo ao meu lado no Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relação com Investidores. E eu acho que ele e a gente pensa de uma maneira muito diferente do que a forma tradicional com que relação com investidores foi feita no Brasil aí nos últimos anos. Então, ele é um cara de fronteira, eu estou sempre correndo atrás aqui dele para ver o que eu consigo pensar de coisas diferentes e criativas, e vou trocando figurinha com ele. Tem mais algumas pessoas que também fizeram parte dessa jornada aí junto, a gente está sempre trocando ideias. Então, o que eu acho que é super relevante? O profissional de RI, ele precisa entender que conversar com o investidor pessoa física é tão importante quanto conversar com o maior gestor profissional que tem. Então, a cabeça do profissional, ela não pode filtrar, não dar atenção para a pessoa física, porque eu vou dar atenção só para aquele mega blaster grande investidor. Então, eu uso dentro da JHSF uma frase, primeiro que é o seguinte, a gente tem política de portas abertas. Então, a gente recebe todo mundo. E eu vou a todos os lugares. Assim, eu brinco, se me convidarem para ir numa quermesse para falar, eu vou estar lá representando a empresa. Quando eu digo eu, falo o time de relação com investidores vai estar lá representando a empresa. A segunda frase que eu uso, e aqui é um estímulo para o investidor pessoa física, beba água da fonte. E o que é beber água da fonte? É ligar lá para o Pacheco, para o time dele, e ouvir dele, e não ouvir do primo, do tio, do sobrinho, o que é a Odontoprev ou o que é a JHSF. E essa é uma postura que ela é uma postura do indivíduo, e é uma postura que a gente tem que incentivar. Agora, se a gente incentiva, mas as empresas não têm essa política de portas abertas, não tem essa política de isonomia do tratamento do investidor, né? A gente não vai conseguir prosperar. Então, existe sim uma questão de ajustar o chip do profissional. As equipes têm que entender que conversar com pessoa física é importante. E conversar com pessoa física, ela requer um linguajar que é diferente do investidor institucional. Então, tem uma outra frase que eu uso muito, o seguinte, eu tenho que falar e eu tenho que escrever para minha mãe entender. A minha mãe, ela é leiga, ela não é uma pessoa do mercado financeiro, então, se eu escrever ou falar algo que minha mãe entende, eu acho que eu vou estar sendo efetivo na qualidade da comunicação que estou trazendo. Então, essa é uma filosofia que não é só minha, mas é uma filosofia que hoje o time de relação com investidores
da JHSF tem e que pratica todos os dias. O que foi a consequência disso tudo? Há um ano atrás, mais ou menos, a companhia, que era uma companhia que não tinha cobertura de sell-side, era uma companhia que estava engargalada do ponto de vista de volume médio diário negociado em bolsa. A gente falou o seguinte, não adianta ficar implorando para a Faria Lima nos cobrir, porque a Faria Lima ela tem um drive que é volume, coisas que a gente não tinha naquele momento. Então, nós resolvemos, de uma certa maneira, ser senhor do nosso destino e a gente montou uma estratégia. Então, essa estratégia nasceu com um mapeamento de mídias sociais. Então, sim, a gente tinha 2 pessoas que passavam o dia inteiro no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Não tinha TikTok na época, mas se tivesse, estaria no TikTok. Numa série de blogs. E a gente foi lá e identificou um grupo de 12 pessoas que falavam sobre a empresa, pessoas físicas, que a gente nem sabia quem eram. E eu propus para o time de RI que organizasse um almoço convidando essas 12 pessoas. Não sabia onde morava, não sabia quem era, mas eu sabia que eram pessoas que, bem ou mal, estavam falando da JHSF. E aí nós convidamos essas 12 pessoas, 8 confirmaram, 8 compareceram. E a gente fez um almoço onde a primeira situação que foi engraçada desse almoço é que eles não se conheciam também entre eles. E aí a gente foi quebrando o gelo, dizendo, gente, olha, a gente foi atrás de vocês, porque vocês são pessoas que falam sobre a empresa. A partir daquele momento, a gente começou a ter 8 pessoas que começaram a replicar em rede o entendimento que passaram a ter da JHSF. E mais do que isso, de dizer o seguinte, vai lá beber água na fonte. Esses caras têm política de portas abertas. E a gente dando atendimento ali todos os dias para a pessoa física que nos ligava, que queria visitar. Eu quero conhecer o aeroporto, leva no aeroporto. Quero conhecer a Fazenda Boa Vista, leva na Fazenda Boa Vista. E isso foi criando uma massa crítica de pessoas físicas que começou a pressionar um research que não é o research das corretoras. Então, a gente começou a ter pessoas, empresas que a gente também não conhecia, mas que são sell-side, começaram a nos ligar. Eu falei assim, olha, eu estou tendo muita demanda de JHSF, eu posso passar aí para fazer uma reunião? Vem. E aí a gente começou a atender, vamos dizer, essa classe de analistas, que não é, de novo, o analista de corretora, mas é uma classe que faz um bom trabalho. E essa classe, ela levou a mensagem da JHSF para mais pessoas físicas. Então, e hoje em dia, como é que está a quantidade de investidores individuais dentro da base acionária de vocês? Então, a gente tem 117 mil acionistas na empresa, número de hoje, até hoje de manhã, a gente estava com um número um pouco menor do que esse, mas o relatório que chegou hoje à tarde já trouxe para 117 mil. A composição do nosso free float, ela é praticamente um terço entre pessoa física, institucional local e institucional estrangeiro. Então, tem um bom equilíbrio, tem um bom balanço ali entre essas três naturezas, né, de investidores que a gente tem na empresa. Então, assim, é um trabalho que, assim, só quem gosta de fazer RI que vai fazer isso, porque ele é intenso. Eu costumo dizer que o nosso departamento de RI ele fica fora do ar por 4 horas. A gente tem gente no time que dorme muito tarde, gente que acorda muito cedo. Então, com isso, a gente fica só 4 horas do dia fora do ar e atendendo todo mundo por telefone, por e-mail, por Twitter, por LinkedIn, por Instagram. A gente fez um canal no YouTube que tem um monte de conteúdos lá. Então, o que a gente foi fazendo foi construir meios de democratizar o acesso à informação, que é um dos grandes problemas que existe. Existe muita assimetria, né? Eu não me recordo se o Pacheco estava nessa reunião que nós tivemos no ano passado com o pessoal da CVM, e eu ainda falei assim, olha, por que essas questões de mídia social elas são tratadas à margem, quando na realidade você está universalizando aquela informação que está sendo prestada? O perigo é o que acontece numa reunião one-on-one, não é o que acontece na mídia social. É interessante que você trouxe que vocês usaram de todos os recursos possíveis, né, para trazer esse investidor pessoa física para perto. E eu queria também passar a palavra para o Pacheco e perguntar como é que está isso dentro da Odontoprev, como é que está a base de investidores pessoa física de vocês.
E se você acha, partindo disso que o Thiago trouxe, que faria sentido nessa situação que a gente está vivendo, criar uma área de atendimento separada para os investidores individuais. Se isso tem que ser pensado de forma separada, como é que a gente deveria tratar essa questão? Então, sempre um privilégio estar em eventos aí com o Thiago, né? Realmente são ótimas memórias e certamente o JHSF agora um benchmark nessa conquista e aproximação de novas pessoas físicas no mercado de capitais. Olha, na companhia são 14 anos de trajetória desde a abertura lá em 2006, né? E, na verdade, o mandato de Portas Abertas, e acho que a definição é claríssima e é muito feliz, está com a gente desde o início. A gente sempre teve a vontade de estar recebendo estudantes em que, olha, a poupança é nenhuma, a gente está aqui apenas para conhecer o negócio, para visitar as instalações, mesmo ir a campo, apresentações em universidades em Minas Gerais, ou mesmo a B3 nos chamando para ir lá no Nordeste fazer uma apresentação a clubes de investimento. Então, o retorno que a gente esperava nunca foi material. A gente, Beatriz, quintuplicou a base de pessoas físicas. Hoje, o número não é nem de perto semelhante ao que o Thiago colocou, de quase 120 mil pessoas, né? São 2 Maracanãs aí, bem cheios, mas a gente tem ali, saímos de 4, 5 mil pessoas, hoje são 45 mil, e esse número cresce diariamente. O que o Thiago colocou ali, olha, de manhã é assim, de tarde é fato, quer dizer, ele cresce diariamente. E são novos acionistas que estão fazendo uma aposta direcional na companhia. Não são apenas novos fundos, né? Mas sim o CPF, aquele gestor de recursos próprios, ou mesmo da sua família, ou mesmo de amigos. Isso gera uma responsabilidade enorme, tá? Porque, como você colocou, no nosso caso, eu acho que não precisa criar, a gente não tem porte, diferentemente, por exemplo, de uma grande corporação como a Petrobras, que tem uma área de RI específica para pessoas físicas, mas certamente a gente não tem a mesma escala, mas o que a gente faz é adaptar, Beatriz, produtos específicos, desde uma apresentação de uma página que descreve a companhia, a performance dos últimos anos, por que aquela família, aquela pessoa física deveria estar contando com seus recursos, correndo o nosso risco, vamos chamar assim, sendo efetivamente nosso sócio. Eu acho que a grande pergunta que as áreas de RI devem ter é o seguinte: nós estamos de fato preparados para estar recebendo o investidor não institucional? Porque esse é o mandato primário, né? Eu acho que todas as áreas se estruturaram para os grandes e sofisticados investidores brasileiros e estrangeiros, mas a pessoa física é nova e ela, de fato, hoje já é muito representativa no trading. Tem diversas companhias que têm uma parte significativa de CPF já sendo materiais no dia a dia, né, no trading, né, de cada pregão. E isso vai crescer, não tem a menor dúvida. Então, eu acho que a gente tem que ter muita consciência da mensagem, da perspectiva que a gente dá sobre os próximos anos. Só lembrando, óbvio, estamos no meio de uma pandemia, muda completamente a gestão do negócio de poucos meses, e isso requer um grau de sensibilidade, um grau de confiança que precisa ser muito bem trabalhado. A Bolsa hoje, em particular, está longe de ser uma aposta óbvia. A gente está certamente negociando, Pedro tem dados muito mais precisos do que eu vou citar aqui, ela hoje está negociando a múltiplos muito acima do padrão histórico. E a gente vê o contínuo lançamento de novos projetos, aberturas de capital, como a gente já comentou, ou mesmo follow-ons de companhia. Então, assim, é preciso ter extrema consciência na linguagem, na abordagem, no diálogo. Todo negócio tem riscos, todo negócio tem movimentos cíclicos que o investidor institucional está acostumado e ele tem fôlego financeiro para estar percebendo e entendendo isso. A grande dúvida quando vier esse ciclo um pouco mais apertado, um pouco mais duro, é preciso ter uma comunicação muito clara, fatos ruins chegarão e são inevitáveis, e é isso que vai fazer uma enorme diferença nos mandatos das áreas de RI, nesse diálogo com o público novo. Então, mais uma vez, lá na companhia,
Thiago citou alguns exemplos, a gente pode citar aqui. Uma vez entrou um e-mail muito curioso, um estudante do Rio, e muito, enfim, com perguntas muito interessantes, a gente respondeu e ele se surpreendeu, mas é de verdade, não é um robô, né? E de fato não era um robô. E aí o próximo e-mail dele dizendo, olha, será que eu posso ir aí? Mas a maior surpresa é que a gente disse que sim, e ele marcou, e ele efetivamente foi. E depois, uma semana depois da visita, etc., a qual ele gravou, ele manda lá uma mensagem, olha, jamais vou me esquecer, foi uma primeira oportunidade, eu nem ia acreditar que, né, vocês poderiam estar recebendo a gente, enfim, na realidade foi um propósito meramente educacional. Eu acho que isso é novo, as áreas de RI não têm esse mandato originalmente, e acho que tem que ter muita consciência e muita preparação nesse diálogo com o público que precisa ser educado. Ele ainda não conhece o mercado, ele está talvez com a informação não alinhada com aquela da companhia, ele precisa ser alertado dos riscos e não adianta isso apenas estar escrito naquela seção de fatores de risco. Isso tem que ser dito, e dito de uma maneira muito clara. A gente vê um movimento muito crescente nas mídias sociais, muitas vezes com direcionais de curtíssimo prazo, ou mesmo como no próprio caso da companhia, né? Eu de vez em quando percorro um ou outro canal, uma outra mídia, e a gente vê coisas surpreendentes, longe da verdade. Então, assim, dá vontade de entrar lá e explicar e comentar, mas assim, eu acho que vai demorar um pouquinho e a gente tem que estar muito consciente de que é uma obrigação e é uma oportunidade para quem realmente tem esse mandato de estar sendo transparente e de ter de verdade as portas abertas. Achei muito interessante que você trouxe. Só um minuto, Pedro. Já quero passar para você que eu queria também te fazer uma pergunta. Mas eu achei muito interessante isso que o Pacheco trouxe também de ser pessoas jovens, né, que às vezes entram em contato com vocês, e era um pouco disso que eu queria perguntar para o Pedro, porque a B3 divulgou o novo perfil dos investidores e, de forma geral, eles são mais jovens, eles estão preocupados em diversificar a carteira e eles começam a investir com menos capital. Então, eu queria saber de você, Pedro, pensando em gestão, que mudanças esse novo perfil traz e também quais colaborações você queria trazer para a fala do Pacheco e do Thiago. Perfeito. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio que tanto o Pacheco quanto o Thiago trouxeram, né? Mas, por outro lado, a gente hoje tem muita ferramenta acessível, uma facilidade muito grande de compartilhar conhecimento, né? Então, acho que a quantidade de pessoas se engajando, seja influenciadores, seja empresas de análise independente, que eu acho que também ajudam muito a trazer conhecimento para esse público de pessoas físicas. Então, eu acho que hoje o ferramental que está disponível e a facilidade de uso e com custo baixíssimo, hoje você consegue fazer eventos, lives, e ter 1.000 pessoas, 1.500 pessoas te ouvindo, aonde no passado essa comunicação era muito mais complexa, você não conseguia atingir o número de pessoas adequado, ou para você fazer isso você iria gastar muito tempo. Então, acho que hoje a tecnologia veio para ajudar o que o Thiago falou de democratização. Então, isso, por um lado, me deixa bastante feliz, porque para aquelas pessoas que querem aprender e ter conhecimento, hoje em dia, e aí eu falo pela ótica do gestor, a quantidade de lives que os gestores estão fazendo, no passado você não tinha isso, você não tinha essa exposição, você não tinha essa didática, era muito mais parecido com uma caixa preta, ou onde o gestor era conhecido apenas pelos grandes alocadores, e hoje você vê podcasts com um sucesso tremendo, você vê canais do YouTube de entrevistas onde os investidores têm acesso, conseguem conhecer, conseguem perguntar. Então, acho que isso é uma evolução tremenda.
E aí a gente sente nessas interações que realmente o público é de uma idade menor, onde as pessoas estão começando a criar patrimônio. E eu acho também pessoas que já estão mais acostumadas com tecnologia, então já têm acesso a mais informação do que está acontecendo lá fora, empresas lá fora que estão fazendo mais sucesso de tecnologia e tentam encontrar similares aqui dentro no nosso mercado. Então, eu acho que esses investidores que são mais novos trazem uma visão diferente. Então, não é à toa também que a palavra da moda de ESG também tem surtido bastante efeito no mundo dos investimentos, né? Então, acho que hoje essa geração mais nova tem um propósito diferente, o padrão de consumo também tende a ser diferente e acaba respingando isso de alguma maneira no mundo dos investimentos. É claro que é um processo, dado que a quantidade de recursos desse perfil de investidor ainda não é relevante, porque, de novo, eles estão começando a vida econômica deles e acumulando riqueza, mas nitidamente é uma tendência. E aqueles investidores e aqueles gestores, aquelas empresas que não tiverem antenados vão perder o bonde e, eventualmente, vão ser questionados em algum momento de por que não tem uma postura diferente do que sempre tiveram. Ótimo. Thiago, você queria complementar? Eu queria só trazer, eu estava escutando o Pedro falando dessa mudança, que não conhece as pessoas. O último call de resultados, intencionalmente, nós não fizemos por telefone, não existia a opção telefone, só existia a opção vídeo. E a gente teve 20 vezes mais pessoas participando do que era a média quando era por telefone, 20. Então, assim, o efeito do que está acontecendo, da adoção dessas novas ferramentas, eu acho que eu gostei que o Pedro enfatizou a palavra da democratização do acesso à informação. Na verdade é isso, por mais que a gente aqui que é profissional desse setor não queira, existe assimetria sim. E nós somos responsáveis ou por criar ou por eliminar essa questão da assimetria. Então, quando a gente está fazendo esse vídeo daqui, eu imagino que vocês vão deixar isso aqui disponível no YouTube, né? Então, todo mundo que não pôde estar aqui nesse horário vai poder acessar essa informação. Então, eu acho que é isso que esse novo ferramental, que tem gente que tem medo. Eu hoje fiz uma reunião na hora do almoço com uma corretora. Eles falaram assim, não, a gente aqui não pode fazer nada por vídeo, só pode fazer por áudio. Sim, está um pouco atrasado, não tem nem o que desmerecimento, mas tem um aprimoramento ali que precisa ser feito. Por quê? Porque mais pessoas podem aproveitar daquilo. Então, também tem um pouco da cabeça de quem, no passado, era o intermediário. Eu faço, o Pacheco vai dar risada aqui, eu faço corporate access. Então, o que era? Era o investidor numa ponta que tinha que ligar numa corretora para pedir para falar com o Pacheco ou com o Thiago. Caramba! Entra no site de RI, tem lá o telefone do RI do Pacheco. 1234. O do Thiago, 5678. E liga. Para que você tem que passar pela corretora? Então, ela está sendo um contato cada vez mais próximo, isso, né? Então, assim, essa situação que eu descrevi minutos atrás, da gente não ter como empresa essa cobertura tradicional das corretoras, dos analistas de sell-side, ela fez com que a gente tivesse que se virar. A minha mãe me ensinou uma frase que eu gosto muito dela. Ela falava assim, um dia da caça, aí todo mundo fala do caçador. Não, minha mãe ensinou um dia da caça, outra da pesca. Então, com isso, ela deu para mim e para os meus irmãos uma lição muito clara. Gente, não chora que você saiu de casa e não conseguiu trazer comida. Se vira e traz algum tipo de comida. Se não é da caça, é da pesca. Então, acho que essa questão da cultura, do correr atrás... Eu nunca trabalhei em empresa grande de capital aberto. Nunca. Então, assim, o que o Pacheco estava dizendo, porque acho que foi a Petrobras que ele citou, que tem um departamento de RI específico para falar com pessoa física, eu nunca vi departamento de RI com mais do que 2 pessoas.
E não é que o RI só faz RI. Ele faz RI, faz planejamento financeiro, às vezes faz M&A, faz um monte de coisa. Então, esse profissional das small caps, e eu falo assim porque é essa cultura que eu tenho de RI, que é RI de small cap, ele é um cara que tem que se virar. E acho que foi essa questão do... Eu com essa cultura, a Mara, que é a gerente de RI que trabalha comigo, ela também vem dessa cultura de small cap, né? A gente fala assim, a gente vai ficar chorando as pitangas ou a gente vai arregaçar a manga e vai fazer de uma maneira diferente? E testando... eu queria te perguntar se vocês mudaram ou pretendem mudar, fazer alguma mudança em relação à comunicação das ofertas, oferta de follow-on ou mesmo pegando o IPO, se vocês acham que as outras empresas vão ter que fazer algum tipo de alteração para atrair esses novos investidores para as ofertas também. Eu acho que aqui a gente tem que tomar só algumas cautelas. A primeira tem muito follow-on hoje saindo, inclusive nós fechamos um na semana passada, que foi um follow-on 476. Então, ele tem regras ali, tem que seguir o que está no gabarito da 476. Mas, honestamente, a gente errou, a gente pecou na comunicação com a pessoa física. Porque a gente deveria ter preparado, comunicado ao mercado, dando uma série de, talvez, de facilitações para as pessoas entenderem que bastava ligar ou fazer contato na corretora onde tem conta para pedir para participar da oferta prioritária. Então, assim, nós recebemos alguns e-mails de investidor depois do período perguntando como participar. Então, eu aqui levanto a mão, assumo que houve uma falha. É um procedimento que não está ainda assimilado nem nas companhias, e olha que eu acho que a gente está buscando fazer coisas mais inovadoras, e também não está presente nos bancos e não está presente nos escritórios que assessoram as empresas durante essas ofertas. Então, eu acho que a gente tem que... O Pacheco falou bem, a pessoa física hoje é muito relevante dentro do conceito da Bolsa. Só que ela tem, eu vou colocar, não no sentido paternalista, ela tem algumas fragilidades que a gente precisa ajudar a suprimir isso. As corretoras precisam estar mais atentas, que a carteira dos seus clientes precisa ser monitorada, avisando o cliente que vai ter uma oferta daquele papel que ele tem. Porque as corretoras também não avisam. Então, assim, eu acho que o sistema como um todo do mercado de capitais tem que estar mais atento, tem que estar mais ligado de que a gente precisa ir ajustando essa comunicação, né? Eu vou... Desculpa, pode terminar. Eu ia perguntar se o Pacheco concordava com você. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que o jogo está mudando, o mercado está mudando, os investidores estão tendo um novo perfil. Lá na companhia, 90% do float, né, das ações em mercado ainda se encontra com grandes investidores globais, né? Mas, mais uma vez, o número cresce exponencialmente dos novos CPFs. E aí, por que eles nos procuram e a gente também vai a universidades, participa de eventos digitais? Eu já citei aqui, enfim, novos analistas que estão começando, ou mesmo canais no YouTube que estão procurando a companhia, e isso requer um cuidado enorme, porque é outro tipo de linguagem, outro tipo de comunicação, tá? Então, assim, fazendo bem feito, fazendo com a devida cautela, lembrando que o jogo é de risco, para quem está sempre acostumado àquele rendimento real no Brasil muito expressivo, isso não existe mais. Então, acho que vem aí um papel de extrema importância dos gestores. Eu acho que não é à toa, o Pedro já citou aqui o número altíssimo de lives todos os dias, e acho que isso veio para ficar e, de novo, é só o começo. Eu acho que o mercado de capitais brasileiro tende a ter um ciclo muito, muito positivo, agora, com as devidas ressalvas, com as devidas cautelas. É muito recurso e muita gente nova precisando entrar no mercado, precisando correr risco. Vocês na Capital, em termos de literatura, né, a revista, né, no seu momento digital agora, né, por favor, é mais do que oportuno aí lembrar desse novo público que está batendo na porta e que também precisa ser educado. Então, acho que assim, acho que o jogo está mudando, é um jogo para melhor. Tomara que a gente tenha milhões de novas pessoas chegando aí nos próximos anos
e a gente tenha instrumentos adequados a estar dando exato conotação desse risco que existe para esse público que é um público novo. Ótimo, Pacheco. Queria também perguntar para o Pedro se você concorda com essa visão que o Thiago e o Pacheco trouxeram, e focar um pouco também nessa comunicação de novas ofertas, né? Como é que você vê se essa comunicação também vai ter que sofrer alguma alteração para incluir a pessoa física? Eu entendo que sim. A regulação que a gente tem hoje foi feita muito focada nos investidores institucionais. Então, desde período de silêncio até reuniões. Eu acho que com as mídias e com o alcance que a gente tem hoje da tecnologia, alguns processos precisarão ser revistos, sim. E eu tenho a visão que até para a gente ter um mercado ainda mais desenvolvido, porque quando a gente vê o tamanho hoje do nosso mercado de capitais, a gente ainda está na infância, né? A gente tem 400 empresas abertas e a gente é a 7ª, 8ª maior economia do mundo. Então, tem um descasamento muito grande da profundidade do nosso mercado de capitais. E existem atualmente já tecnologia suficiente para a gente pensar em colocações eventualmente sem intermediário. Então, eu acho que a gente está vivendo aí um teste com o crowdfunding, né, que é o início do acesso de uma empresa pequena ao mercado de capitais, e é feito através de uma plataforma digital. Então, eu acho que tem aí um avanço relevante para a gente fazer, para simplificar. É claro que sempre pensando na informação, na segurança do investidor, mas hoje o investidor às vezes conhece as empresas até muito antes delas abrirem capital, são clientes, usuárias desses serviços. Então, acho que a gente deve ver uma revolução acontecendo nesse processo de abertura, de follow-on, porque também não é plausível a gente imaginar que a gente continue fazendo da mesma maneira em que a gente faz há 30 anos atrás com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente deve aí experimentar alguns avanços interessantes. Ótimo. Como a gente já está nos 10 minutos finais, eu vou ler algumas perguntas que a gente recebeu aqui no chat. A primeira foi do Augusto Sabino. Ele disse assim: recentemente tivemos alguns episódios relacionados a empresas listadas na B3 e seus balanços e até mesmo desentendimentos a nível gerencial. De que maneira os investidores pessoas físicas que ainda utilizam análise fundamentalista podem filtrar e confiar nas informações? Existe no Brasil alguma regra específica de compliance nesse sentido? Quem gostaria de começar respondendo essa? Vocês têm conhecimento, conseguem ajudar aqui o Augusto? Eu posso iniciar. Eu acho que claro. A gente viu alguns exemplos tanto de potenciais manipulações de balanço, e aí eu acho que não tem regra adequada que não crime. Então, eu acho que para ser averiguado. O CVM já deixou claro que já iniciou algumas investigações e tiveram casos também de entendimento. Então, teve uma grande exportadora onde o mercado não entendeu ou não tinha muito claro a estratégia de hedge dela. Então, acho que tem casos muito diferentes onde quem cruzou a linha, e se cruzou realmente a linha, a gente tem lei e punição para isso. Eu acho também que o investidor, pessoa física, na média, tende a ter um conhecimento menos profundo do que investidores profissionais, até pelo tempo e experiência dedicado a isso. Então, eu acho que, num primeiro momento, os investidores institucionais é que
deveriam ser capazes de identificar eventuais incorreções ou desvios de balanços. Eu não esperaria que o investidor mediano e que se dedica pouco tempo a cobrir e a monitorar as empresas, que ele tenha esse grau de discernimento do que está sendo feito ou não. Eu só quero completar o que o Pedro falou. A gente precisa lembrar que a regulamentação do mercado de capitais do Brasil está fundamentada em cima da Lei das Sociedades Anônimas. É a Lei 6.404 do ano de... Pacheco, me ajuda aqui. 76, né? 76. Então, a lei tem 44 anos. Tudo bem, tem uma série de normas da CVM que vem, mas essas normas não podem conflitar com a lei. Então, a gente precisa urgentemente revisitar essa lei. Tem que ter uma lei que é mais lógica, que é mais simples. A gente não pode lembrar o seguinte, a legislação societária, que é essa lei, ela tinha um padrão de contabilidade há 44 anos atrás, que mudou totalmente com a adoção do IFRS. Então, isso aqui traz uma série de confusões que no dia a dia do Pacheco, no meu dia a dia, a gente tem que lidar com esses conflitos que existem. Um pouco, assim, não é a questão aqui da fraude, mas é mais aqui pegar o caso, o mercado não entendeu aqui a questão da estratégia de hedge. Eu trabalhei anos atrás numa empresa que ela fazia hedge do balanço inteiro. Só que ela tinha que contabilizar o hedge financeiro contra patrimônio líquido e o hedge, que era de estoque, contra resultado. Aí você virava para o seu investidor e falava, não, eu faço hedge, não ganhei nem perdi. Não, mas está na sua DRE que você perdeu, ou que você ganhou. Então, é maluco isso. Então, a gente que depois tem que dar explicação, você fica lá brigando, no bom sentido da palavra, com o auditor para dizer o seguinte, olha, é tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas a minha mãe não entende uma demonstração financeira. A gente volta para esse ponto que a gente citou toda a live, de que precisa ter uma adaptação dessa comunicação para o investidor, agora para o investidor individual, né? E pegando um pouco também por esse ponto, a Luísa mandou outra pergunta para a gente, dizendo assim, como foi dito, o brasileiro não está acostumado a tomar risco e esse é o público que massivamente veio para o mercado de ações recentemente. Minha preocupação é a seguinte, a CVM está preparada para monitorar e dar a devida proteção a esse investidor? Pacheco, se você quiser começar com essa. Eu acho que a CVM está preparada e precisa continuamente atrair ferramentas, né? Está cada vez mais equipada para estar monitorando e acompanhando o mercado. De fato, a legislação dos anos 70, né? E a contabilidade, né, que vem se reformando, né, no Brasil e no mundo, ela precisa ser adaptada e precisa ser realidade também e principalmente para o novo investidor, para o investidor pessoa física. Voltando à primeira pergunta, que ela é muito interessante, na realidade, investimento não é apenas e não é uma ciência exata, né? Quer dizer, então, o aspecto intangível, quer dizer, o investidor ele precisa se educar também, olha que interessante, sobre governança, sobre tecnologia, sobre os aspectos ambientais e sociais. Isso já chegou. Quer dizer, isso já é fato. Quer dizer, e a dificuldade, uma das artes em RI é talvez transformar temas complexos em frases muito diretas. E que, como o Diago colocou, se a minha mãe entender, né, então, eu tenho o privilégio de dizer, se a minha também, então, o que a gente faz é traduzir coisas complexas da maneira mais clara, da maneira mais transparente. Isso dá trabalho, tá? Uma mensagem de investimento, Pedro não está tão acompanhando, mas assim dá um trabalho enorme transformar uma tese de investimento naquela mensagem direta e que a gente possa estar transmitindo de uma maneira muito clara e que uma pessoa física iniciante, quem sabe, de poucos anos, possa estar percebendo. É isso, eu acho que isso é muito importante, essa clareza, essa transparência e esse cuidado, porque o iniciante ele pode ser tomado a perceber riscos de uma maneira absolutamente diferente daquele gestor de $1 trilhão. A gente na companhia trata todo mundo igual, isso dá um trabalho enorme e mais uma vez a política de portas abertas que tem um enorme fundamento. A gente está muito muito feliz de estar aqui comentando sobre isso.
Esse cuidado que você trouxe, né, tanto dos atores do mercado, da área de RI, para tentar ter esse cuidado com o investidor, e também a gente, como a Luísa trouxe, né, isso pode ficar a dúvida se o regulador também pode ter esse cuidado, se o regulador está tendo esse cuidado e é capaz de ter esse cuidado. Pedro, queria que você comentasse um pouco a pergunta dela, o que você acha da atuação da CVM nesse sentido? Não, eu acho que a CVM tem toda a capacidade, mas ainda mais importante, eu acho que aqui a gente acaba tendo uma cultura de querer tutelar muito o investidor e a gente acaba protegendo de uma coisa que o mercado ainda é muito pequeno. Então, o que eu prefiro um pouco a alternativa é de transparência e de punição, ou seja, a gente ter regras e leis claras aonde aquele participante que não cumprir, que vai ter as consequências e que vai pagar o preço por isso. Então, eu acho que a CVM hoje é equipada, tem como tratar dos casos mais emblemáticos, mas eu acho que a transparência e o acesso à informação é o que deveria trazer uma confiança para os investidores tomarem a decisão se aquele negócio é um bom investimento ou não. A CVM deveria ser o último recurso quando alguma coisa que deveria acontecer de maneira correta não acontece. Tiago, você concorda? Eu concordo, eu tenho só uma ressalva aqui a fazer ao que o Pedro acabou de colocar. A gente, infelizmente, não tem uma regulamentação que ela é clara, que ela é precisa, que dá essa exatidão que a gente gostaria de ter. Então, tanto quem está na indústria da gestão, quanto quem está no papel de administrador da empresa, clama por um alinhamento, por um esclarecimento maior dessa questão das leis. Então, assim, é tão complexo o que a gente tem que fazer que a gente tem que administrar a relação societária, né, a lei das SAs, com o IFRS, com o sistema fiscal. E os três, entre si, eles têm alguns pontos ali que não funcionam bem. Eu vou dar uma coisa assim que não é nem de conflito, mas, por exemplo, é obrigatório que a assembleia de uma sociedade anônima ela aconteça na sede da empresa. Faz sentido isso nos dias de hoje? Agora, durante a pandemia, assim, a gente fez a assembleia na data que estava marcada. Assim, eu que era o representante da companhia, fui lá, assim, tive que tomar uma exposição no momento em que não podia. Vamos transmitir pelo Zoom. Não pode, não vale. Então, assim, tem coisas que a lei está sempre atrasada. Assim, eu acho que a gente está estourado já de tempo. Acho que como mensagem final, né, de um mau aluno da faculdade de Direito, mas uma coisa ele aprendeu, né, de que a lei sempre está correndo atrás do costume. O problema é que a nossa distância está ficando muito, muito longa, né, muito ampla entre a nossa lei e o costume de hoje, e a gente precisa ter uma humildade enquanto brasileiros de entender o seguinte: a gente compete por capital com o mundo inteiro. Então, ou a gente tem uma legislação fácil, simples de ser entendida, ou a gente não vai conseguir atrair capital. Desculpe ter alongado aqui e a gente já estourou o tempo. Imagina, sem problemas. Como você comentou, a gente chegou aqui aos minutos finais do encontro e já até passou um pouquinho. Mas como a gente comentou ao longo da conversa, né, isso é uma conversa que a gente vai ter ainda por muito tempo, porque essa entrada da pessoa física é um movimento que está começando. Então, por mais que a gente esteja vendo isso crescendo, é uma coisa que ainda tem muito espaço para crescer. Com certeza a gente vai voltar aqui a conversar sobre isso. Eu queria dar um espaço para vocês, se vocês quiserem deixar alguma mensagem final, agradecer a participação, Pedro, Pacheco, Thiago, muito obrigado por terem estado aqui com a gente, e também a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo Zoom ou pelo YouTube, também muito obrigada a vocês. E Pedro, se você quiser começar. Ótimo, não. Agradecer o convite e destacar que eu acho que é um momento muito interessante que a gente, como sociedade, está
passando. Então, é muito bom para os negócios, para o patrimônio das pessoas poder alocar os seus recursos em coisas produtivas, em coisas que estejam gerando riqueza. Então, acho que é muito interessante e é o que a gente sempre sonhou e nesses últimos anos a gente conseguiu criar o ambiente para ter esse cenário. Então, acho que a gente precisa continuar fazendo a coisa correta para manter esse ambiente e atrair cada vez mais capital para a Bolsa, que é uma maneira muito eficiente e interessante para as empresas se financiarem, crescerem, serem mais produtivas, contratar mais gente e o país crescer. Perfeito. Pacheco? Parabenizar a Capital Aberto por mais uma iniciativa muito bacana, que seja a primeira de muitos para tratar desse tema. Eu acho que os investidores pessoa física estão aí para ficar e vem muito mais gente. Fica uma mensagem para as áreas de RI, darem a efetiva atenção para esse público novo e que merece um carinho em instrumentos digitais e presenciais diferentes. E um privilégio, mais uma vez, estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. E Thiago? Beatriz, não quero agradecer só você, assim, feliz em rever o meu amigo Pacheco, aqui amigo mesmo, ele sabe disso, estou com saudade dos nossos jantares aí. Pedro, é bom também te reencontrar. E estava olhando aqui os nomes, tem um amigo de início de carreira, que é o Álvaro Tayar. Abraço para você, Tayar, depois eu te procuro para a gente botar esse papo em dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Quem estiver assistindo aqui, ou mesmo que assistir depois essa live gravada e quiser fazer contato lá, entender um pouco melhor o que a gente está fazendo, pode me procurar pelo ri@jhsf.com.br, ou se quiser mais rápido ainda no Twitter, Thiago com H A Oliveira. Ótimo. E lembrando também que amanhã a gente tem outro encontro da Conexão Capital sobre precificação de carbono e na segunda que vem o assunto é valuation pós-pandemia. No nosso site vocês encontram um calendário certinho com todos os nossos eventos. Espero vocês lá. Obrigada e boa noite a todos.